Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje é dia de volta. Como todo mundo já sabe, Sebastian Vettel irá se aposentar ao final deste ano de 2022 e hoje iremos relembrar a corrida que o consagrou como tetracampeão mundial de Fórmula 1, o GP da Índia de 2013. Uma corrida muito marcante por ser uma imagem muito grandiosa, né? Do Vettel ali reverenciando o carro da Red Bull, de ser o último GP da Índia. Enfim, tem muitos elementos legais que vamos abordar neste vídeo de hoje. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Cara, antes de falar da corrida do Tetra de Vettel, precisamos entender como estava a temporada de 2013 até aquele momento. Que olha, é bem diferente do que a gente vê nos números. Após o lendário ano de 2012, chegamos em 2013 com expectativas altas. Era Hamilton na Mercedes, Pérez na McLaren, a expectativa de outra briga entre Vettel e Alonso e a chance de ter outra briga pelo título envolvendo vários pilotos e equipes. E tínhamos uma mudança importante naquele ano, que não envolvia nenhuma regra, e sim envolvia os pneus. A Pirelli decidiu fazer pneus mais macios e que desgastavam muito mais rápido. Então uma estratégia ali de 3, 4 paradas era até comum em muitas das corridas daquele ano. E aí 2013 começou com Red Bull, Ferrari e Mercedes como as mais rápidas, porém tinha uma Lotus ali que vivia incomodando por ser um carro que gastava menos pneu. Foi assim que Raikkonen venceu a abertura da temporada na Austrália. Até que após o GP da Inglaterra, onde tivemos 4 estouros de pneus durante a corrida, as regras mudaram e os pneus ficaram mais resistentes. Então chegamos no GP da Bélgica, onde a vantagem de Sebastian Vettel para o vice-líder, que era Kimi Raikkonen, era de 38 pontos. E detalhe, essa diferença era menor do que a diferença que o Alonso tinha para o segundo colocado quando chegou no GP da Bélgica de 2012. É loucura pensar isso, mas era assim. E sabe onde estava o Webber? Em quinto! Não era segundo, não era terceiro, era quinto. Só que após aquele GP da Bélgica, com a Red Bull inclusive melhor, aí o Vettel, cara, virou um super saiyajin, mano. Ativou o modo apelão e não parou de vencer. Daquela corrida até o GP da Índia, foram 5 vitórias em 5 corridas. Impressionante. Agora sim, após essa longa introdução, chegamos no GP da Índia, onde o Vettel tinha seu primeiro match point. E que era um match point quase certo. Ele tinha simplesmente 90 pontos de vantagem para o segundo colocado, que não era o Raikkonen e sim Fernando Alonso. Então eram 100 pontos em jogo e Alonso estava 90 atrás. Era praticamente certo que Vettel iria garantir o título. Para ser campeão, Vettel precisava apenas chegar em quinto. Sim, em quinto. Se ele chegasse em quinto, independente do resultado do Alonso, ele era campeão. E o fim de semana começaria bom demais para ele na Índia. Inclusive esse seria o último GP da Índia, que eu já contei a história aqui no canal, é só clicar no card. Onde o Vettel cravou a pole 7 décimos à frente de Nico Rosberg, que foi o segundo. 7 décimos. Ele então largaria na pole, onde ele era rei, na Índia, com Rosberg e Hamilton na segunda e terceira posições e o Webber em quarto, largando com os pneus médios. Completava o top 10 no grid de largada Massa, Raikkonen, Hülkenberg, Alonso somente em oitavo, Pérez e Jenson Button. O Alonso estava largando de pneus médios, os mais duros daquele final de semana, afinal naquela época o Q3 ainda era a seção que definia os pneus para a corrida. E aí chegávamos no domingão de corrida com Vettel largando na pole e Alonso somente em oitavo. Um milagre tinha que acontecer para o espanhol. Então as siglas vermelhas se apagaram e começava o GP da Índia de 2013. Vettel manteve a ponta com Hamilton largando na segunda posição. Só que a largada não seria tão calma assim. Onde o Alonso, que estava no meio ali do bolo, acabou sendo acertado por Marco Webber, quebrando um pedaço da asa do espanhol. Enquanto isso, no retão de Button, Felipe Massa fazia uma ultrapassagem dupla em cima das Mercedes de Rosberg e Hamilton e assumiu o segundo posto. Alonso então parou no final da segunda volta para trocar a sua asa dianteira e aí a corrida dele foi quase pro brejo. Justo na corrida em que ele comemorava o recorde de pontos na história da Fórmula 1. E na mesma segunda volta, Sebastian Vettel pegou todo mundo de surpresa e parou nos boxes. Aí você se pergunta, pô, pra parar tão cedo assim, tinha que ter algum problema, né? Não, isso era a estratégia da Red Bull para se livrar logo dos pneus macios e só usar os médios até o fim da prova. Os caras usando toda a inteligência possível e que daria certo depois. E assim,
Felipe Massa do Brasil era o líder do GP da Indy de 2013 e comemora Brasil, um momento raro daquele ano, hein? É o Massa liderando. Só que, claro, a alegria durou pouco. Pois lá pela volta 6, 7, os carros de pneu macio começaram a perder muito desempenho. E aí todo mundo começou a parar. E quando o Massa parou, o Vettel então se tornou o líder. Ou melhor, o Webber era o líder. O Webber largou de pneus médios, vamos chamar de macio e duro que fica mais fácil. Então, o Webber largou de pneus duros e naquele momento liderava. Só que em algum momento da corrida ele teria que usar os temidos pneus macios que não duravam nada. Enquanto isso, Gutierrez levou um drive-thru por queimar a largada. Boa, Gutierrez, craque! Na volta 27, Nico Rosberg parou nos boxes para fazer sua parada e a Ferrari demorou 3 voltas para reagir com o Massa e nisso, obviamente, o Massa perdeu a posição para o Rosberg. Ferrari é complicada, né, bicho? E aí chegamos na volta 28, onde o Webber parou para colocar os pneus macios. Vettel então voltou à liderança, só que ele teve que parar logo depois para colocar outro jogo de pneus duros. E nisso o Webber voltou a ser líder. Mas como eu já disse, os pneus macios estavam durando nada. E com apenas 4 voltas de pneu, o Webber parou novamente e colocou pneus duros. Nisso, o Vettel voltou a ser líder e agora seria muito difícil tirar a vitória dele. Enquanto isso, o Alonso tentava escalar o pelotão, mas estava complicada naquela corrida, inclusive ele ficou metade da prova preso atrás do Ricardo. E o Grosjean, que largou da 17ª posição, que foi eliminado no Q1, naquele momento estava em 6º. E a parada iria melhorar para ele, cara. Que corrida de recuperação do Grosjean, que estava vivendo o ano da vida dele. E o nosso amigo Charles Pic abandonou a prova com sua Caterham. E na volta 40, Marco Webber, que estava em 2º, abandonou com problemas no velho alternador da Red Bull, maldito alternador da Red Bull. Ele que se aposentaria no final do ano e que já estava em clima de despedida, se despediu do GP da Índia. A partir dali a corrida ficou meio xoxa, apesar de muitas ultrapassagens no retão, até que na volta 56 começou o embate entre as Lotus, de Kimi Raikkonen, que era o terceiro, e Grosjean, que era o quarto, onde se criava um clima terrível na Lotus, amigo. Onde o Alan Permane, diretor de operações da Lotus, mandou um... Kimi, get out of the way. Don't shout there. Now don't have a chance, but go to the hardcore. E nesse clima gostoso, onde a Lotus inclusive estava vivendo uma fase quase de clube brasileiro médio, não estava pagando salário de ninguém, era salário atrasado atrás de salário atrasado, tudo isso porque o Kimi quase faliu a equipe por andar bem. Inclusive eu posso explicar isso daí em algum vídeo aí se vocês quiserem. Grosjean então foi para a 3ª posição, ele que largou em 17º. Que prova do francês. Então chegamos na última volta, Sebastian Vettel a uma voltinha apenas de conquistar seu tetracampeonato. Eu vou deixar o Galvão Bueno contar para vocês. Última volta, 5.125 metros. Uma volta para entrar para a história. Vamos toda ela com Sebastian Vettel, alemão, 26 anos. Aí vem ele para colocar seu nome na história. Uma marca impressionante. Repito, tetracampeonato em sequência. Schumacher atingiu aos 34 anos. Juan Manuel Fangio aos 46 anos. E vem um menino de 26 anos para colocar o nome na história. E quantas vitórias serão possíveis? E quantas pole positions ele ainda vai conseguir? E quantos recordes ele ainda vai bater? Que zicada, hein, Galvão? Pelo amor de Deus, cara. Se o Adriano é um gênio, tem outro gênio dentro do carro. Não errou o ano inteiro, perfeito, preciso. Um dos conjuntos mais fantásticos da história da Fórmula 1. E aí vem ele, vem se aproximando. Sebastian Vettel puxou para a esquerda, apontou na ponta dos dedos. Sebastian Vettel é tetra campeão mundial de Fórmula 1. Sebastian Vettel era tetracampeão mundial de Fórmula 1 e de forma dominante nesse GP da Índia, com quase 30 segundos de vantagem para Rosberg, que foi o segundo. Tudo isso em uma pista que ele doutrinava. Campeão em 2010, 2011, 2012 e agora em 2013, se tornando na época apenas o 4º tetracampeão mundial da história da Fórmula 1. Depois veio o tal de Lewis Hamilton, mas isso é outra história. E com essas imagens simplesmente espetaculares, o show estava formado. Uma comemoração emblemática do mais jovem tetracampeão da história dessa categoria. Rosberg foi o segundo e Grosjean o terceiro. Completaram o top 10. Massa,
Pérez, que fez uma linda ultrapassagem dupla no final, Hamilton, Raikkonen de resta, Sutil e Daniel Ricciardo. Alonso foi somente o 11º. E a classificação estava assim, com Sebastian Vettel 115 pontos à frente de Fernando Alonso. E claro, já declarado campeão. Um domínio na segunda parte de 2013 simplesmente imoral, absurdo, histórico. Isso tudo com Weber sofrendo para entrar no top 3. Após essa prova, Vettel venceria as últimas 3 corridas da temporada, quebrando então o recorde de vitórias seguidas e de vitórias totais em uma temporada só, e que perduram até hoje. O Verstappen, inclusive, esse ano pode quebrar algum deles. Mas, após 2014, as coisas não foram tão bem assim para o Vettel. Ele, que tinha altas expectativas após o tetracampeonato, não fez o bom 2014. Com isso, ele foi para a Ferrari, onde lá ele viveu um período de altos e baixos. Muitas vitórias, boas temporadas como, por exemplo, 2015, e frustrações como, por exemplo, 2018. Em 2021, ele foi para a Aston Martin, onde ao final deste ano, 2022, ele vai se aposentar da Fórmula 1, deixando um imenso legado e é, querendo ou não, um dos maiores nomes da história da Fórmula 1. O terceiro com mais vitórias com 53, o quarto com mais pole positions com 57, o terceiro com mais pódios com 122, o mais jovem tetracampeão da história da categoria e fora os inúmeros recordes que ele ainda detém. E é assim que a gente encerra o volta a volta do GP da Índia de 2013. Corrida que consagrou Sebastian Vettel como tetracampeão mundial de Fórmula 1. Enfim, é isso. Se você gostou desse vídeo, você já sabe. Se inscreva aqui no canal, clique no sininho para ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe o seu like que fortalece demais e compartilhe esse vídeo aí com a galera. Não se esqueça de entrar no nosso servidor de Discord, link na descrição, de seguir a gente no Instagram, link também na descrição, e de mandar sugestões aqui nos comentários. Enfim, é isso. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou!